Tem aluno esperando. Bom dia, primeira série. Eu estou iniciando nossa gravação, tá? Da nossa aula de hoje. Hoje são 13 de outubro de 2020, 8 horas e 11 minutos. Vamos iniciar nossa aula, né, gente? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Tenham passado um ótimo feriado. O objetivo da nossa aula hoje é continuar os conteúdos do capítulo 10 da apostila 4, tá? Nós começamos na semana passada a falar sobre a questão de disponibilidade de água, distribuição de água potável no mundo. Hoje a gente vai falar dos rios e seus elementos. A gente está estudando uma ciência ligada à geografia chamada hidrosfera, né? É toda a porção de água que nós temos em nossa superfície, água no estado sólido, líquido, gasoso. E hoje a gente vai estudar a água líquida, aquela água doce dos rios. O que seriam rios? Rios são correntes de água doce que geralmente vão desaguar, elas correm em direção ao mar ou em direção para outro rio, né? E a gente começa a falar, entender de um rio, o que são rios, os elementos que formam um rio. Geralmente a gente fica em dúvida em alguns detalhes, né? Mas vamos tentar sanar essas dúvidas. Repare esse desenho que eu tenho aqui dos rios e seus elementos. Eu tenho desde a formação de um rio, que é a nascente, ó, são as partes de um rio. O que seria uma nascente? A nascente é onde onde o rio começa a se formar. Geralmente ela se forma numa parte mais alta. O que a gente tem que entender? As nascentes estão nos pontos mais altos e a foz ou as fozes nos pontos mais baixos, partindo do nível do mar. O rio, ele vem igual um elemento que desce uma ladeira do ponto mais alto até o ponto mais baixo no nível do mar. Então aqui, ó, partes do rio, nós temos a nascente, onde os rios começam a se formar, geralmente pequenos córregos, filetes de água, né? Você não vai ver um rio se formando num tamanho de um rio que quando ele está próximo à sua foz. Geralmente o rio ele começa com um pequeno córrego, um filete de água ou uma nascente, né? E ele percorre um caminho. Ó, esse caminho aqui, olha meu cursor, a gente chama de curso. Qual o curso do rio? Bom dia, Gustavo. Tô bem. E você? Tranquilo? Joia, Gustavo. Joia. Bom dia para vocês também. Então, olha só o curso do rio, ó. É o caminho que o rio percorre até chegar no seu ponto final. Toda vez que vocês tiverem essa denominação, o curso do rio São Francisco é o caminho que o rio São Francisco faz desde sua nascente até sua foz, que é o ponto final. E repare a montante e jusante. A montante é o sentido oposto do rio. Olha esse gráfico aqui com desenho. A montante ela está na parte onde o rio começa a se montar. Por que a gente fala o curso oposto? É a parte mais alta, tá vendo? E a jusante é um sentido para o rio, onde o rio segue na parte mais baixa. Então, são dois termos técnicos que vocês têm que ter esse domínio. Não é fácil, tá? É um domínio que você tem que ter estudos, conhecimentos. Então, toda vez que o professor está chegando, ou algum livro, você está estudando a montante do rio São Francisco, você já imagina a parte inicial daquele rio, onde tem os pontos mais elevados de altitude. Olha esse gráfico aqui, na ordenada, não é na vertical. 500, 1.000, 1.500, 2.000, isso é a altitude do lugar. E aqui, ó, a abscissa, a base, está a extensão desse caminho. Então você tem aqui, ó, na parte da altitude a montante, na parte de sentido do curso do rio, a jusante. Muito atento a isso, tá? Quer ter mais tranquilidade para entender? Jusante, a parte mais próxima final do rio. Montante é a parte inicial do rio. Então, ó, onde o rio se monta,
monta, ó, o rio está se montando, está começando a se formar. Então ele vem lá de cima e vem descendo. Jusante é o caminho, ó. Ele percorre aquele caminho até desaguar. A maioria dos rios desaguam em mares ou em outros rios que depois vão desaguar nos mares. Então é um sentido natural dos rios. Com certeza, você não vai ver o rio descendo num ponto baixo e subindo para uma alta, para uma elevada altitude. A força da gravidade não permite isso ocorrer, né? Só se o homem ligar uma bomba, fazer algum tipo de intervenção aí, tudo bem, eu estou falando na questão natural. O rio ele sempre vai descer uma ladeira de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então ele vem seguindo esse caminho e ele não para, o rio não para, ele faz esse tipo de dinâmica todos os dias, em todos os momentos que ele existia aqui em nossa superfície. Então, ó, Talveg é a parte mais funda do leito do rio, onde você tem o fundo do rio, onde é o ponto mais profundo de um leito do rio. A gente chama um termo em hidrografia hidrológico de Talveg. E a foz é a parte final do rio. Olha o meu cursor onde está. Foz, o rio está desaguando aqui no mar. Ele deixa de existir. Aqui ele joga suas águas, né? Ó, aqui a nascente onde ele se monta. Então, qual é a montante do rio aqui, ó? Essa porção aqui. Qual é a jusante do rio aqui, ó? Essa porção aqui. Tá vendo? Entenderam aí todos? Vamos lá, Gustavo, Luiz Gustavo, primeira série, Camille, vamos. Quem está em dúvida nisso aí? Isso é muito importante, é só você entender. Se o rio ele desce uma ladeira, a nascente é o ponto mais alto, com certeza. E a nascente não vai ser aquele corpo d'água gigantesco que nós temos aqui, lá no meio do rio Amazonas, descendo na foz. Ele vai ser um córrego, um filete de água, né? Ou uma própria nascente brotando, que vai descendo uma ladeira, que vai encontrando com outros rios, que vai enchendo ele mais, até se formar um grande corpo d'água doce. Ou pode ser grande, ou pode ser pequeno, ou médio. Vai depender do volume de água que ele vai ter. Tranquilo aí? Alguma dúvida nessa questão de formação dos rios, os elementos que compõem, desde a nascente até a foz? A gente vai ver ainda mais sobre bacias hidrográficas, a gente vai destacando mais isso aí. Posso avançar aí? Tranquilo, Luiz, primeira série. Vamos lá. Aqui eu falei que o rio são correntes de água doce que se dirigem ao mar. Repare que essa parte aqui, se ele já está próximo ao mar, aqui ele está na jusante e está próximo à foz. Ele não está próximo à nascente aqui, tá? Por que eu sei que aqui não é próximo à nascente? Pelo volume d'água dele e a gente vê a disposição do relevo, as áreas mais baixas aqui, ó, bem próximo ao nível do mar. Eu posso garantir aqui que aqui está na jusante, chegando próximo à sua foz. Não estou falando que aqui seja a foz, mas pode estar bem próximo. E eu sei que tem meandros aqui, que depois eu vou falar para vocês. Ah, sim, Gustavo, não entendi muito bem sobre a montante. Vamos lá, Gustavo. Montante, ó. Ó, montante é essa parte, ó, curso superior, curso médio, curso inferior. Montante é essa parte onde o rio está se iniciando, ó. Ele está começando a montar, tá vendo, Gustavo? Ó, a montar um rio, ó. Ele vai descendo o caminho, ele vai se formando até chegar na jusante, quando ele vai percorrer até chegar no nível do mar. Montante é a parte inicial, jusante é a parte mediana e final do rio. Entendeu melhor um pouco agora? Beleza, Gustavo? Qualquer coisa, dá um alô aí, tá? Então vamos lá. Como é que é a origem dos rios? Como é que os rios eles se formam? Ele tem um regime pluvial, um regime nival, um regime misto. Pluvial vem de chuvas. O que vai abastecer os rios constantemente? Em locais tropicais que não nevam, o principal elemento natural formador de um rio são as chuvas. Por isso que a gente chama o Rio São Francisco, ele tem um regime pluvial. Por que o regime
o Rio São Francisco tem um regime pluvial? Porque ele nasce na Serra da Canastra, numa região tropical, lá não neva, lá tem o quê? Chuva. As chuvas vão reabastecer as águas desses rios constantemente. Vocês reparam quando a gente aqui na nossa região, que é o regime também pluvial, quando vem um período de estiagem, os rios quase secam, ficam bem baixos. Por quê? Está faltando aquele elemento que reabastece naturalmente aquela água que são as chuvas. Então, quando os rios dependem exclusivamente da chuva, a gente chama aquele rio de origem ou de regime pluvial. A maioria dos rios brasileiros são de regimes pluviais. Por exemplo, São Francisco, Rio Doce, o Rio Tocantins, a maioria deles, pequenos e grandes rios. Agora, os rios de origem nival, onde nós temos locais mais frios, próximos às geleiras, às regiões polares. O principal elemento lá, lógico, pode chover, mas o principal elemento de reabastecimento da água é o derretimento de geleiras. Repare que no verão, olha como as geleiras começam a derreter e as águas vão para o rio. Então, essas águas, esses gelos, eles vão se derretendo e vão enchendo aquele rio. Então, esse rio aqui, ó, Itsaniene Iastihenice, ele é um rio de origem nival, ele depende do derretimento de neves. Esse rio está localizado numa região tropical, equatorial brasileira? Não, numa região polar, né? Nas regiões polares, no inverno e no outono, elas estão congeladas. Quando chega o verão lá, apesar de não termos temperaturas de 40 graus, mas 20 graus, 18 graus, parte daquelas geleiras se derretem, vão para os rios e enche as águas dos rios. Então esse rio aqui, ele tem um regime nival, porque ele depende do derretimento das geleiras para ele ter volume d'água. Tá? E quando é inverno, como é que esse rio está? Ele está congelado, tem água lá mais congelada. Quando vem o verão, tem água lá em estado líquido. Então, reparem como esse tipo de rio aqui tem uma formação diferente desse aqui. Esse aqui depende exclusivamente de chuvas e esse aqui quase que exclusivamente de derretimento de geleiras. Pode sim, neves. As neves são chuvas, são regimes de precipitação em flocos de neve, né? Também neves, derretimento de geleira. E tem um misto. Vocês sabiam que o regime do Rio Amazonas é misto? Uai, tio, o Rio Amazonas, ele não está numa região equatorial? Como é que lá não tem neve? Como é que ele vai ter? Ele é misto, de origem pluvial e nival. Alguém poderia me explicar aí por quê? Olha, afluentes do Rio Amazonas. Plúvio nival, chuva e neve. Não entendi, professor. Como é que o Rio Amazonas, a região mais quente brasileira, também depende de derretimento de geleiras? Quem responde pro tio aí? Vamos lá, tô esperando, hein? Vou beber uma água aqui, hein? Fácil. Vão lá para montante do Rio Amazonas. Onde é que o Rio Amazonas começa a se formar? Só lembrar disso. Ninguém respondeu para mim. Arthur, mais ou menos, nível da água aumenta sim, mas por quê? Porque, olha só, Arthur, por que o Rio Amazonas não é um rio de regime somente pluvial, de chuvas, mas nival também? Ali no Amazonas tem neve? É isso que eu quero que vocês me expliquem aqui. Vamos lá para montante. Onde é a montante do Rio Amazonas? O Rio Amazonas, ele recebe esse nome aqui, ó, no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Nem sabia que tinha neve. É isso aí, Arthur. A nascente do Rio Amazonas, ele fica lá nas Cordilheiras dos Andes, tá? Na divisa entre Peru e Equador. O Rio Amazonas, ele começa com o nome do Rio Maranhão. Maranhão é um filete d'água que vem lá de uma região gelada, que é a Cordilheira dos Andes, e quando vem o verão lá,
parte daquela neve degela. E aquela neve vai para esse afluente. E esse afluente vem descendo 7.500 quilômetros com água. Vai chegando aqui, encontra as chuvas nas regiões equatoriais. Então, o derretimento das geleiras lá da nascente e o índice elevado de chuva aqui na região equatorial faz com que o regime do rio Amazonas seja misto. Muito marmanja e marmanja já caíram numa pegadinha dessa e eu vou fazer essa pegadinha em vocês. Duvido que eu vou derrubar 90% da primeira série. Vocês vão lembrar do rio Amazonas somente aqui, ó, na sua jusante, próximo o seu deságue, a sua foz. Não, o rio Amazonas ele tem 7.500 quilômetros de extensão. Ele começa a se formar, galera, lá nas Cordilheiras dos Andes, com um filete d'água, que depende do derretimento de neve, que vai jogando essa água. Esse rio vem descendo uma ladeira enorme, chega aqui na floresta amazônica, muita chuva, ele vai se tornar o maior rio em volume d'água do mundo. E esse regime é sustentado com muito mais precisão de chuva, com certeza. O menor grau de derretimento de geleira, isso é fato. Não vão ser as neves que vão dar maior volume d'água para o rio Amazonas, e sim a chuva. Porém, nós temos o derretimento de geleiras lá nas Cordilheiras dos Andes. Outra coisa que vocês têm que saber, tá, gente? O rio Amazonas, ele só recebe esse nome Amazonas aqui, bem próximo à cidade de Manaus, onde encontra o Rio Negro e Solimões. Se vocês souberem os afluentes, o Amazonas tem mais de 7.000 afluentes, rios maiores do que nós temos aqui, que são afluentes dele. O rio Xingu, o rio Madeira, são exemplos de afluentes do rio Amazonas, tá? Então o rio Amazonas, quando chega aqui perto da foz, gente, ele tem 40 quilômetros de extensão de uma margem a outra. É como se fosse um oceano. Se alguém já foi lá no Amazonas, você sabe o que eu estou falando. Então, regime pluvial são os elementos da natureza que reabastecem os rios em volume d'água. Quais são eles os principais? Chuva pluvial, nival, derretimento de neves, misto, neve e chuva. Então, são os principais elementos que contribuem para a reciclagem do rio, das águas dos rios. Entendido isso aí? Arthur, Gustavo, Luiz Gustavo, Camille, todos da primeira série, Diana que chegou aí, ó, nós estamos falando aí dos regimes que abastecem os rios, tá? Beleza? Posso avançar? Vamos lá, subindo. Aqui, ó, tem os desenhos, vocês vão entender melhor agora. Quando eu falo que um curso é superior, médio e inferior, olha esse desenho aqui. Aqui eu tenho a montagem de um rio, onde ele começa, onde ele corre, aonde ele deságua. Então eu tenho um curso superior. Por que eu chamo de curso superior? É a parte de maior altitude, onde estão as proximidades das nascentes. Ó, a nascente está aqui, ele começa a se formar, começa a descer, e ele está numa altitude elevada, por isso que o curso está no curso superior. Ele vem descendo a ladeira. Na metade desse curso tem um curso médio. Ele começa aqui, ó, a encontrar com os afluentes. Repare o que é um afluente. É um rio menor que deságua no rio principal. Vocês têm que ter essa noção, diferenciação. Rio principal é a avenida principal, ó, tá vendo? Essa aqui é a avenida principal. Os afluentes são as ruas transversais que se encontram com esse rio, ou seja, os rios menores que desaguam no rio maior. Então, para você encorpar o rio, tem a necessidade de rios menores encontrarem com ele para encher mais esse rio. Então, o curso superior, geralmente o volume de água é menor. Curso médio, o volume de água começa a se tornar maior. E maior ainda fica próximo aonde ele vai desaguar. Aqui, ó, na nossa região, quem mora em Porto Santana não tem o rio Itanguá. Quem mora em Taquari e Itacibá ali, ó, aquele rio Itanguá, nós somos no curso de jusante, ó.
no médio, e quem mora lá em Porto Santana, passa naquela ponte ali, tem um curso inferior, onde ele vai desaguar. E onde é o curso superior do rio Itanguá? Lá próximo àquelas pedreiras ali de uma mineradora, onde aquele rio começa com um filete d'água, vem desaguando, passa por outros rios menores que enche ele. Ele não é um rio enorme, mas quando ele chega em Taquari, em Itacibá ali, ó, Porto Santana, ele já chega mais encorpado, é a parte final, ó. Curso superior, a parte de cima, onde está próximo à nascente, onde ele está se formando. Curso médio, a jusante, ó. E curso inferior é a parte mais baixa, no nível do mar, próximo ao nível do mar. Então, olha o trabalho que o rio faz. No curso superior, o trabalho de erosão, ele começa a desgastar pedaços de rochas, solo, vem trazendo ele, ó, erosão, vem transportando esses sedimentos e acumulando aqui nas fozes e no mar. Então, olha o que o rio faz todo dia. Ele retira, ele transporta e ele deposita sedimentos. Ele faz isso todos os dias sem parar. Tem momentos que ele faz com mais intensidade, quando é um período de chuva, o rio está cheio, a velocidade dele maior, arranca mais sedimentos, leva mais sedimentos para cá. Tanto que quando chove muito, vocês já notaram quando o rio deságua no mar, o mar fica barrento? É aqueles sedimentos que os rios trazem de onde eles estão seguindo o seu curso. Por isso que quando eu vou lá em Jacaraípe, Camburi, em época de chuva, a água está barrenta? Sim, isso aí. São sedimentos que o rio traz e joga no mar. Então aquilo lá não é sujeira? Pô, junto aquilo deve ter sujeira, mas não é esgoto, como muitos acham. Nossa, a água está barrenta hoje, está cheia de esgoto. Às vezes não é esgoto, às vezes são sedimentos que os rios trazem. E lá em Camburi, o rio Santa Maria deságua ali atrás, na Baía de Vitória. Em Jacaraípe, o rio Jacaraípe deságua lá. E aí vai. Onde tem rio desaguando no mar, que você toma banho, geralmente aquela água é um pouco barrenta. Só quando está um período de estiagem, que o rio traz pouco volume de sedimento, elas estão mais, uma cor mais assim nítida para nós, azul, né? Transparente. Então essa questão aí de relação dos rios com os mares aí, tá? Então vamos lá, o curso superior é a parte mais alta. Olha como ele tem um formato de um V fechado, ó. Os vales aqui, ó. Um vale fechado. É a parte mais alta onde o rio começa a se formar. O curso médio, olha como o V abre um pouco, ó. Olha a abertura dele, começa a diminuir a altitude. Olha como tem o V, ela se torna no ar quase um segmento de reta quando ele chega no mar, numa altitude. Olha as altitudes aqui, como você pode saber onde é o curso superior, curso médio e curso inferior. O curso inferior, você não vê muito aqueles relevos íngremes, vê mais uma baixada, onde o rio chega no nível do mar. Aonde ele se forma são regiões de montanhas altas. Olha como ela é fechado aqui esse V. Abre um pouquinho na metade, abre totalmente ou quase totalmente quando ele chega a seu fim. Então dá para entender aqui onde é o início, o meio e o fim de um rio. Olha só esse desenho como ele está mais fechado aqui, porque tem áreas de altitude. Olha as montanhas aqui. O curso médio, ó, começa a abrir mais, tá vendo? Diminuindo a altitude. Olha o curso inferior como está mais plano. Então a velocidade do rio. Pergunta para a primeira série. Onde a velocidade do rio aqui é maior? O rio corre com mais velocidade? No 1, no 2 ou no 3? Vamos lá. Dá para você entender. Isso, Arthur. Superior. Se você está descendo a ladeira, isso aí, Luiz Gustavo, número 1, com certeza. Aonde é que eu vou encontrar cachoeiras aqui? No 1 ou no 3? No 1, Samuel. Olha aqui, ó. No 3 não. Cachoeiras são áreas mais íngremes, onde
onde os rios eles descem com uma velocidade maior. O 3 é plano, isso aí. Então você não vai ver cachoeira no plano, você vai ver cachoeira na áreas íngremes. Ah, tio, então quando eu vou lá para uma cachoeira, eu estou numa parte superior do rio, yes, my brother, você está lá na parte superior do rio. Também tem no curso médio, também tem cachoeiras, tá? Você poderá estar no curso superior ou médio do rio. No curso inferior, você vai ver aquele rio mais devagar, correndo lentamente. Numa cachoeira, vocês viram como a água vem correndo com muita força, arrancando, levando pedaços de sedimentos, pedras. Então, isso mostra a disposição do relevo relacionado aos cursos do rio. O curso superior, disposição de relevo mais montanhoso, curso inferior, mais plano. Tá? Então, é associar a disposição do relevo com o curso dos rios. Muita atenção, isso é muito importante, tá? Isso é visão geográfica. Vocês, como excelentes geógrafos, vocês já têm que ter essa visão. Ó, reparem aqui nesse desenho como ele é bem assim, bem didático para vocês. Ó, o curso superior, o rio está descendo com muita força. Aí ele vem, começa a suavizar, ele continua correndo, mas diminui a velocidade. Vem num ponto mais plano, ó, vem tranquilamente, ó, vem lentamente. Repare o rio Itanguá, lá onde vocês passam em Itacibá. Ele não está numa velocidade bem pequena ali, ele já está na parte final, chegando na sua foz, uma área mais plana. Vai onde ele nasce, vê se não tem uma pequena cachoeira, um córrego descendo com velocidade. Vocês vão perceber essa diferenciação na velocidade do curso d'água dos rios, tá? Ó, vê fechado maior velocidade, velocidade média, velocidade lenta. Então, muito atento a esses detalhes que eu, como geógrafo, eu vejo quando eu viajo para lugares diferenciados, eu vejo esses detalhes, eu falo, eu acho que eu estou aqui chegando próximo à foz. O rio está fazendo muitas curvas e a velocidade está bem lenta e estou num relevo mais plano. Então já começa, você vê como eu viajo na maionese. Quando eu viajo, eu viajo em todos os sentidos. Eu fico olhando a natureza e o que o homem faz, como ele se apropria da natureza. É espetacular. É uma das principais características de um geógrafo, essa observação do meio e o que o homem faz com esse meio, como ele utiliza esse meio, né? Vamos lá. E aqui, gente, tem um curso dos rios. Olha só, o curso de um rio meândrico, quando o rio faz curvas, olha só, isso aqui é um meandro, tá vendo? Ó? Olha a curva dos rios aqui. Vamos lá, geógrafos, para vocês, esse rio aqui, ó, essa imagem aqui, ele está próximo à nascente ou próximo à foz? Quem responde para mim? Muito bem, Arthur. Próximo à foz, ó. Ele está diminuindo a velocidade, ele está construindo, acumulando sedimentos, fazendo suas curvas. Essas curvas, o próprio rio que constrói ao longo de milhares e centenas de anos. A gente chama essas curvas de meandro. E tem o curso retilíneo reto, olha só. O Rio Madeira é um afluente do Rio Amazonas. Olha o tamanho desse afluente. Para nós aqui seria um rio gigantesco, né? Olha como ele tem uma reta, a velocidade dele está um pouco mais elevada, não que seja próximo à foz aqui, provavelmente não, que está na jusante. Porém, esse aqui está mais próximo, diminui ainda mais a velocidade, ó. Meândrico retilíneo, tá? Então, já caiu esse Enem. Quando botam um rio, eles botaram uma imagem dessa. Qual tipo de curso aqui? Aí tinha lá meândrico, retilíneo, misto. Aqui é meândrico, tá? Você não vê um curso que tem uma reta bem definida. Aqui você tem uma reta bem definida, ó, tá vendo? Uma curvinha suave, lógico, né? Não é uma reta totalmente assim, um movimento retilíneo sistemático. Ele tem
curvas suaves. Aqui não, as curvas são mais acentuadas, tá vendo? Ó? Isso aqui é um meandro. Ó, outro meandro aqui, tá vendo? Ó? E nós temos os tipos de rios, que você já deve ter estudado quando eram guris catarrentos lá no Fundamental. Os rios de planaltos, a gente já fala. Regiões de planalto são os rios encachoeirados. Vamos lá, primeiro. Esse rio aqui, ele está mais próximo ou mais distância às suas nascentes? Está na montante ou está na jusante aqui? Vamos lá, respondendo para mim. Jusante, montante. Jusante não, montante. Olha só, quem respondeu jusante, deixa eu ver aqui. Gustavo, não. Ó, você vê que os rios, os volumes d'água mais forte, né? Eles estão em áreas de planalto, estão em áreas mais elevadas. Então, é esse aqui, tá, Gustavo? É a montante, ele está se montando. Esse aqui, sim, ó, jusante, tá? Ó, estão nas áreas mais planas, mais próximas às fozes, tá? Então, rios de planaltos, rios de planícies. Planícies são áreas planas, né? Planaltos são áreas mais, assim, de declividade. Então, montante, jusante. Nós temos os rios perenes, que são os rios que têm volume d'água o ano todo. A maioria dos rios brasileiros são rios perenes. Eles têm volume d'água o ano todo, mesmo na estiagem. Vocês viram essa grande seca lá no Pantanal, no centro-oeste brasileiro? O rio Paraguai não secou, ele diminuiu de volume. Então, o rio Paraguai é um rio perene. Ele tem volume d'água o ano todo, em maior ou menor volume. Agora nós temos rios intermitentes, temporários, que possuem volume d'água só no ciclo de chuva. Alguém poderia me dizer uma região no Brasil onde tem um grande volume de rios temporários? Vamos lá, primeira série. Nordeste, muito bem, Murilo. Principalmente no sertão nordestino, tá, Luiz Gustavo e Murilo? O sertão, não vamos generalizar Nordeste todo, mas o sertão nordestino, em época de estiagem, por exemplo, um rio desse seca. Aí quando vem um volume de água de novo, ele volta a correr suas águas aqui. Por isso que a gente chama de rios temporários. Só tem água em volumes de chuva ou com umidade. Quando acaba de chover, eles secam de novo. Depois de um tempo, se ficar muito tempo, um período de estiagem, sim, eles secam. Né? Vai depender do período da estiagem. No sertão nordestino é muito comum nós termos rios temporários. Vamos lá, vou fazer uma pergunta aí. O Rio São Francisco é um rio que corta o sertão nordestino. Ele pode ser chamado de rio temporário ou intermitente? O Rio São Francisco está entre os 5 maiores rios brasileiros. Ele pode ser chamado de intermitente, temporário? Murilo acha que sim. Alguém acha que sim, além do Murilo? Estou esperando. Não, Murilo, essa você errou, Murilo. Sabe por que que o... Acho que não. Se você acha que não, você acertou, Luiz Gustavo. Olha só, sabe por que que o Rio São Francisco não pode ser chamado de rio temporário? Porque ele passa, a sua jusante passa por parte do sertão nordestino, um período de seca. Mas ele nasce numa região úmida, que é na Serra da Canastra, na região de Minas Gerais. Então, na Serra da Canastra sempre tem chuva, ora em maior volume, ora em menor. Então, as nascentes, os córregos, a montante sempre vai descendo água, e essa água vai chegar na jusante. Por isso que esse rio não seca. Tem períodos que ele baixa o volume d'água, mas ele nunca secou. Até hoje, pelo menos, o Rio São Francisco nunca secou, porque ele só tem uma pequena parte dele, uma região de seca, que é o sertão nordestino. A maior parte, onde nós temos a montante e a foz, são regiões úmidas. Então, esse rio é um rio permanente, perene, chamado, tá? A gente sempre tem volume d'água. Pode ter em menor ou em maior
volume. Beleza, gente? Entenderam aí? Alguma dúvida? Vamos lá. A drenagem do rio. Isso aqui para a gente terminar essa aula de hoje, tá? Vamos falar da drenagem. Olha que foto bonita, né? De imagens de satélites, tá, gente? A drenagem do rio pode ser exorreica ou endorreica. Ex vem de externo, endo de interno. Então, quando os rios desaguam em oceanos e mares, que a maioria deles, não todos, eles são chamados de drenagem exorreica, porque eles nascem no continente e desaguam no litoral. Por exemplo, um rio pequenininho que nós temos próximo da nossa escola, o rio Itanguá, ele nasce numa região continental, interna, e vai desaguar lá na Baía de Porto Santana. Então a drenagem dele é exorreica, porque ele desaguou na Baía, no mar ou no oceano. Uma endorreica, quando os rios desaguam em outros rios. Quer ver um exemplo? O rio Tietê, em São Paulo. Ele nasce ali na região da Serra do Mar, próximo ali de São Paulo, Minas Gerais, e deságua no Rio Paraná, um rio que está também próximo a São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. É um rio que deságua no outro rio, por isso que ele é chamado de drenagem endorreica. Nem todos os rios vão desaguar o seu curso original no oceano. Pode desaguar em outros rios. É um exemplo do rio Madeira, que deságua no rio Amazonas. O rio Amazonas é exorreico, ele deságua no oceano. E o rio Madeira é endorreico, porque ele deságua no rio Amazonas. Então, endo e exo. Deu para entender? Fora do continente, oceano, exorreica. Isso eles cobram muito, tá? Endorreica, quando o rio deságua internamente num continente, dentro de um outro rio ou de um lago, tá? São exemplos muito comuns aqui em pequenos rios. Os maiores rios, geralmente, eles vão diretamente para o mar, tá? Os menores, geralmente, eles desaguam em outros rios ou mesmo no mar. Por exemplo, um rio muito pequeno que deságua é exorreico aqui na nossa região. O rio Aribiri, o rio Itanguá. Não são rios grandes, são rios pequenos, porém eles desaguam no mar também, tá? E os tipos de foz? Foz é a parte final do rio, tá vendo? Onde o rio vai diretamente para o mar. Quando a gente tem uma única saída ou um canal, a gente chama de foz em estuário. Esse rio está vindo com uma saída única e desaguando no mar. Quando a gente tem um formato da figura geométrica de um delta, várias ilhas, quando os rios formam, tem um tipo de foz em delta, várias ilhas se formando até chegar no mar. Delta, canais de ilhas e estuário. Por exemplo, aquele rio Itanguá, que deságua na Baía de Vitória, de Porto Santana, é a foz estuário ou delta? Quem responde para mim? Nunca viu ele? Estuário. Luiz, Murilo, por que ele é um estuário? Por que aquele riozinho pequeno, ele está vindo com um canal só desaguando na Baía de Porto Santana? Quer ver um exemplo de foz de delta? O rio Nilo. Vocês sabiam que o rio Amazonas tem uma foz mista? Tem um canal que sai diretamente e tem algumas ilhas. A ilha de Marajó, por exemplo, é uma dos deltas do rio Amazonas. Tem um misto também, tá? É o estuário quando não tem muitos afluentes? Não tem nada a ver, Arthur. Aqui é a parte final. É quando tem uma única saída, tá, Arthur? Um único canal de saída. Aqui ele tem vários afluentes antes de sair. Mas quando ele chega aqui, só tem essa boca para ele desaguar. Barra do Jucu, o rio Jucu desaguando lá no Oceano Atlântico. Foz em estuário. Né? Quer ver outro exemplo? De um rio que o volume do rio influencia na foz dele? Sim. Se ele tiver uma velocidade maior, geralmente ele é em estuário. Se tiver aqui uma lenta dispersão dessa água, geralmente ele cria canais aqui
que o próprio rio, ao longo de milhares, centenas de anos, vão criando essas ilhas e criando esse formato de delta, sim. Tá? A velocidade do rio pode, e o volume pode influenciar, sim, tá, Luiz Gustavo? Ótima pergunta sua, tá? Então, se eu falar, a maioria dos rios são em foz de estuário, mas nós temos diversos, tá? Ó, quem conhece a Barra do Jucu, viu o rio Jucu desaguando lá? É o estuário, só tem aquela saída lá. Ele, ao longo de alguns centenas de anos, ele pode até criar canais, né, ilhas, e se tornar uma foz em delta, mas por enquanto não. Ó. Isso aqui, provavelmente o rio Nilo, ele ao longo de anos, ele que foi criando meandros aqui, ó, as curvas, e criando ilhas, e formou esses canais de deságue no mar Mediterrâneo. A aula está acabando aqui, está acusando. Alguma pergunta para mim? Então, muito atento, eu mandei esses slides para vocês, tá? Mandei a semana passada, estuda em casa. Semana que vem a gente continua essa aula. A foz delta temporário. Nicolas, olha só, pode até haver, mas o tempo, a gente não percebe isso acontecer, tá? Porque o rio, ele desvia o curso, cria canais, sim, isso existe, mas o tempo de ocorrência disso, com o nosso tempo humano, praticamente a gente não percebe, só se tiver uma mudança onde o homem interferiu drasticamente, mas pode ocorrer sim, tá, ô Nicolas? Não de forma bem visível, que a gente, fui lá no ano passado, olha como está hoje. A gente pode ver volume de água menor, maior, tá? E criam canais, barreiras. Por exemplo, em 2013, o volume do rio Jucu diminuiu muito devido à seca, à estiagem. Então o rio não estava chegando até o mar. Criou-se uma barreira que o homem teve que cavar para o mar encontrar com o rio lá. Mas aí foi uma questão de estiagem, tá? Hoje você vai lá, ele está diretamente ligado ao mar. Eu entendi aqui, o delta temporário, isso aí, dependendo com algumas condições naturais, mudanças pode sim, tá, Nicolas? Excelente pergunta, Nicolas, parabéns. Então, gente, eu vou me despedindo aí, porque vai acabar a aula aqui, tá? Estudem isso, dê uma reforçada em casa, lembrando que minha atividade é até o dia 14, daquela roteiro de vídeo. Mandem para mim, até amanhã. E tem a recuperação de quem não está atingindo média no segundo trimestre. Valeu, Luiz. Obrigado a você pela colaboração na aula aí. Muito bem, tá? Beleza, Arthur? Parabéns também. Joia. Boa semana para vocês também.